Aconselhamento é uma parte muito importante do trabalho do pastor. Pelo fato dele ser um líder espiritual, muitas pessoas vão procurá-lo em busca de uma palavra amiga, de um conforto, de um consolo, de uma ajuda no momento em que estão realmente com necessidades. É importante lembrar que o conselheiro não está ali para dar conselhos ou para dizer o que a pessoa deve fazer. Ele está ali para dar um apoio psicológico, emocional, para dar uma ajuda naquele momento de crise. Assim, ao invés de ele dar respostas prontas para a pessoa que busca ajuda, ele deve estar ali para orientar, para ajudar a própria pessoa a estabelecer suas perguntas e suas respostas diante da situação em que ele está enfrentando. Vamos analisar algumas qualidades do conselheiro eficaz. Todo bom conselheiro precisa ter algumas qualidades fundamentais para o seu relacionamento no aconselhamento. O conselheiro precisa ser cordial e respeitoso. Ele deve saber considerar a pessoa, entender porquê das atitudes dela e ter um atendimento, ter uma orientação pronta para oferecer, independente das atitudes do seu aconselhado. Outra coisa muito importante, o conselheiro precisa ser realista e franco. Ele nunca deve ficar iludindo o seu aconselhado. Ele precisa evitar fingimento, evitar ficar falando coisas que não são reais. E, além de tudo, jamais ele deve ter atitudes de superioridade. Ele está ali dando um suporte, numa situação mais confortável, porque não é ele que está com problema. Ele está ali para ajudar, para orientar, mas nunca para se sentir superior, porque na verdade nós somos todos iguais. Outra característica que todo conselheiro precisa ter é a empatia. É você tentar sentir o que a pessoa está sentindo. É você tratar a pessoa com compaixão, como se você que estivesse ali procurando ajuda. É você fazer um aconselhamento com amor, com educação, com respeito. É você estar na pele da pessoa. É preciso lembrar da diferença que deve existir na vida do cristão. A diferença do cristão é porque a sua vida deve estar centralizada em Cristo e não no seu ego e não no seu próprio eu. Todo pensamento e ação são importantes na vida de uma pessoa. Por isso, nós precisamos saber respeitar o pensamento das pessoas quando elas se expressam. É preciso respeitarmos as atitudes das pessoas dentro da situação de vida que ela está passando. Todo conselheiro precisa ter alvos a serem alcançados. Se você trabalha sem objetivo, onde é que você vai chegar? Não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que todo conselheiro precisa determinar quais os alvos ele vai alcançar, quais os resultados ele pretende alcançar no seu trabalho. É por isso que o conselheiro precisa estar sempre pronto e disposto a dar o apoio para as pessoas que o procuram no momento em que elas realmente estão precisando. Ele precisa estar sempre disponível para ouvi-las com atenção, com carinho, com simpatia, com respeito e estar sempre disposto a encorajar as pessoas a buscarem uma solução, a serem fortes, perseverantes. Ele deve expressar sentimentos e emoções, mostrar que está feliz, que está triste, que está alegre, que ele está realmente se comovendo com o crescimento que a pessoa está tendo, com o fato dela ter ido buscar ajuda. Ele deve encorajar e expressar suas emoções para que assim as pessoas também possam confiar nele e abrirem o seu coração. Uma questão fundamental no aconselhamento é que o conselheiro saiba compreender o que é que está levando a pessoa a ter aquele problema, o que é que está provocando aquela situação. E ele deve estar preparado para ensinar a pessoa a ter habilidade para sair daquela situação, para enfrentar aquela crise, para ser vitorioso. O conselheiro deve saber trabalhar com a pessoa para evitar comportamentos indesejáveis, para evitar situações piores do que a pessoa já está enfrentando. Ele deve estar pronto para ajudar o aconselhado a encontrar um sentido, uma saída, uma solução para o problema que ele está enfrentando. Uma coisa fundamental é você lembrar o seguinte: se a pessoa procurou um pastor,
para lhe aconselhar? Provavelmente ele está querendo um apoio espiritual. Então é exatamente nesse momento que você deve fazer um apelo para a pessoa, entregar a vida totalmente a Cristo, porque ela já sabe que sem Ele ela não vai conseguir resolver nenhum problema, não vai conseguir sair de nenhuma situação que ela está vivenciando. E então, após fazer essa entrega a Cristo, ele deve encaminhar a pessoa para um atendimento profissional, para um atendimento especializado, dependendo da situação que ele está então enfrentando naquele momento. É interessante lembrar que todos os dias aparecem situações onde os conselhos são pedidos ou são fornecidos. É importante lembrar que todos nós podemos ser conselheiros no nosso dia a dia. Ajudar as pessoas é uma tarefa que cabe a todos nós. Todos os dias nós temos oportunidades de encontrar pessoas que nos pedem uma ideia, uma sugestão, uma opinião, e é nesses momentos que nós podemos dar uma palavra amiga, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança. É nesse momento que nós podemos nos tornar grandes e eficientes conselheiros. São muitas as situações que levam as pessoas a procurarem um aconselhamento. Muitas vezes, a educação dos filhos, o relacionamento com os filhos, a perda de uma pessoa, a infelicidade que surge nas famílias, a perda de entes queridos e assim também o relacionamento com os adolescentes. Muitas famílias, muitos pais acham essa uma parte muito preocupante, muito problemática e são coisas então que levam as pessoas a buscarem um conselheiro. Muitas vezes as famílias têm dificuldade na comunicação e então procuram também o pastor, procuram o conselheiro para pedir uma ajuda. Outras vezes o casal está com problema, com crise conjugal, com conflitos e procuram o pastor para pedir orientações, pedir ajuda. O pastor deve estar sempre pronto a encorajar essas pessoas e dar um apoio emocional, um apoio físico, um apoio espiritual, ajudar as pessoas a se orientarem quando pedem um emprego, quando tem que fazer uma mudança. São muitas as situações em que as pessoas procuram o aconselhamento. Muitas vezes um jovem, ao terminar um namoro, ao terminar um relacionamento, fica naquele desespero e também vai em busca do pastor, de um conselheiro para pedir ajuda. Outras vezes as pessoas perdem o sentido da vida, entram em angústia, entram em depressão e vão à procura também do aconselhamento. Muitas pessoas com baixa autoestima querem muitas vezes se isolar, muitas vezes se sentem rejeitadas e vão também à procura do aconselhamento. Muitas vezes, algumas pessoas acabam procurando um aconselhamento por telefone. Às vezes acham que é menos ameaçador, querem ficar no anonimato, às vezes não têm disponibilidade de estar saindo de casa ou saindo do trabalho, então preferem fazer uma ligação. Às vezes não tem tempo mesmo, então faz uma ligação rápida para pedir uma orientação rápida, uma orientação prática. E muitas vezes são situações de emergência que surgem, então as pessoas ligam pedindo um conselho rápido e o pastor precisa estar pronto para isso. Agora lembre-se que o aconselhamento por telefone ele tem muitas limitações, porque nem sempre por telefone é fácil da pessoa se expressar como se ela estivesse na sua frente. Existem algumas situações em que as pessoas procuram modos doentios de enfrentar uma crise. Como é isso? Por exemplo, a pessoa está com um problema, mas ela não aceita que tem aquele problema, ela acha que o problema não existe, ela nega que tem um problema. Nessas situações, é bastante difícil que a pessoa consiga sair daquele problema. Outra coisa é desviar-se do problema. Ela tem um problema, mas cada vez que ela vai conversar com o conselheiro, cada vez que ela vai conversar com o pastor, ela não tem coragem de focar o problema, ela fica rodeando, fica desviando do assunto, ela foge do problema. São situações doentias de enfrentar uma crise. Não é fácil encontrar solução para pessoas que usam modos doentios. Outra situação bastante difícil é quando a pessoa não procura ajuda ou tem ajuda e recusa ser ajudada. Aí fica muito difícil. Também
algumas pessoas procuram ocultar o seu sentimento. Estão tristes, não demonstram tristeza. Estão iradas, sentindo culpa e elas fingem que está tudo bem. Isso é um modo muito doentio de resolver as coisas. Elas não vão conseguir sair daquela situação porque elas estão negando que tem problema, estão fugindo de uma ajuda, estão fugindo de assumir que realmente tem algum problema. Outra situação que também é bastante complicada, quando a pessoa não consegue pensar em modos práticos de lidar com a situação. Ela dificulta tudo, para ela nada vai dar certo, para ela tudo é difícil. Também não pensar profundamente sobre a situação do problema. Por que é que está acontecendo esse problema? Que nível está o meu problema? Quanto tempo eu preciso para resolver esse problema? Outra situação bastante difícil é quando a pessoa começa a culpar os outros, achando que os outros é que têm culpa do seu problema, se vitimizando, sabe? Não assume as consequências, não assume seus erros e fica jogando a culpa toda nos outros. Ou então, elas, porque estão com problema, fogem dos amigos, fogem dos parentes, se isolam e procuram fugir daquele problema jogando a culpa toda nos outros. Também outro modo muito perigoso e muito comum é a pessoa recusar-se a orar a respeito da crise. Ela pensa que não vale a pena orar porque Deus não vai ouvir, porque não tem mais solução, então ela se esquiva de orar, ela foge do apoio espiritual que está sendo oferecido. Outra questão ainda é ela achar que o problema que ela está enfrentando é um castigo, que Deus está se vingando de um pecado ou de um erro ou de uma culpa que ela tem, de uma situação que ela provocou na sua vida. Mas nem todas as pessoas dificultam esse atendimento, esse tratamento, esse aconselhamento. Muitas pessoas usam modos sadios de enfrentar uma crise. Como assim? Aceitam o fato de terem um problema. Elas sabem que elas têm um problema, elas entendem que elas têm um problema, elas entendem que precisam orar acerca daquele problema, elas buscam a Deus, elas se entregam a Deus e têm fé de que Deus vai atender e trazer uma solução para a vida delas. Uma maneira muito importante de se resolver um problema é a pessoa procurar entender a situação. Por que é que eu estou passando por essa situação? O que é que me levou a enfrentar isso, a chegar onde eu cheguei? E também abrir os canais de comunicação, procurando amigos, procurando os parentes, se aproximando de pessoas que possam ajudá-lo. Outra atitude que ajuda bastante é quando a pessoa procura enfrentar seus sentimentos negativos e sair em busca de alternativas. Existem muitas saídas, muitas vezes as pessoas não conseguem resolver os problemas porque não conseguem olhar o leque aberto com tantas alternativas à sua disposição. E é preciso também distinguir o que é que pode ser mudado e o que é que eu não posso mudar. Porque muitas vezes nós ficamos lutando com uma coisa que jamais vamos poder mudar. Então, são atitudes que não ajudam. Por isso que é importante a pessoa saber determinar o que realmente pode ser mudado, o que realmente ela pode fazer, o que realmente ela pode mudar naquilo tudo que está vivendo. É muito importante que a pessoa saiba explorar os modos práticos para resolver seus problemas. Existem coisas que são muito fáceis de serem praticadas, de serem seguidas e assim facilita a solução do problema. E também aceitar a responsabilidade de resolver o problema, mesmo que você ache, mesmo que a pessoa ache que o problema é difícil de ser resolvido. Ela precisa buscar uma solução, ela não pode desistir achando que é impossível, ela deve seguir em frente com fé e esperança de que vai encontrar uma solução. É muito importante que uma pessoa, quando está em crise, quando está com problemas, se aproxime de pessoas que são positivas, que são otimistas, que tenham bons conselhos, que tenham palavras de esperança e também que elas se lembrem de que Deus ama o ser humano, que Deus está interessado em ver o ser humano feliz, em ajudar o ser humano a sair dos problemas e a encontrar paz. É muito importante essa situação em que a pessoa com problema procure pessoas positivas e lembre-se de que Deus é infalível, que Deus está sempre pronto a fazer o melhor pelo ser humano. Todo conselheiro precisa saber escutar bem as pessoas. Todo conselheiro
precisa estar preparado para ouvir com atenção, ouvir as pessoas prestando atenção no que elas realmente estão dizendo. Para isso, é importante que o conselheiro se prepare, leia bons livros, tenha um bom conhecimento, busque realmente aprender a arte de ouvir as pessoas. Como ouvir as pessoas nem sempre é uma tarefa fácil, é muito importante que o conselheiro esteja fisicamente preparado, ou seja, se ele vai ouvir alguém, ele precisa ter um tempo para descansar e se preparar psicologicamente para estar realmente atento ao que a pessoa vai estar falando. Outra coisa, se você realmente quer ouvir a pessoa, você tem que desenvolver um gosto pelo ouvir. Você tem que se preparar mentalmente para ouvir com afetividade. Ao ouvir uma pessoa, é importante que você preste muita atenção no conteúdo que ela está falando e também na maneira como ela está se expressando. Outra questão importante, se concentre no que a pessoa está falando e não no que você está vendo. Ao ouvir uma pessoa, você precisa ter muito controle das suas emoções. Você deve ouvi-la com paciência e prestar atenção no que ela está falando. Nunca se distraia, nunca olhe para outras coisas ao seu redor. Olhe para a pessoa e faça ela sentir que você está prestando atenção nela, no que ela está lhe falando. É muito importante que você olhe a pessoa que está lhe falando, preste atenção na pessoa. Uma coisa interessante é que nós pensamos mais rápido do que a pessoa que está falando. Então é importante que você pense lá na frente, você pese o que está ouvindo, você revise o que você já ouviu e você vai tirando conclusões sem atrapalhar o que a pessoa está falando. É importante que você não faça perguntas enquanto a pessoa está falando. Não interrompa a pessoa. Evite ficar perguntando, mas por quê? Mas quando? Mas como? Não faça pergunta. Pare, escute com atenção. Depois vai chegar o momento de você fazer as suas perguntas, mas jamais você deve interromper uma pessoa enquanto ela está falando no aconselhamento. Você precisa se prender ao assunto da pessoa que está falando. Precisa dar toda a atenção possível. E depois você pode usar as próprias palavras que ela falou para você colocar os seus pontos de observação. Outra dica muito importante: o conselheiro não deve pregar. Deve ir devagar com os conselhos, porque apesar dele ser conselheiro, ele não deve dar conselhos. E também não fique argumentando, você está ali para ouvir a pessoa, dar oportunidade para ela expressar toda a ansiedade e depois então, juntamente com ela, você tirar as suas conclusões. Uma questão importante é que o conselheiro não deve ficar procurando fatos adicionais para satisfazer suas curiosidades. Ele deve trabalhar em cima das informações que o aconselhado lhe forneceu. Existem algumas técnicas importantes no aconselhamento. Por exemplo, redirecionar a conversa. Você pode dar alguns detalhes a mais e então você vai orientar a pessoa a desenvolver uma conversa, a desenvolver uma comunicação mais efetiva. Refletir é uma outra técnica importante também. Você ouve a pessoa falar, ouve tudo o que ela tem a dizer e de repente você para e diz assim, poxa, você deve estar se sentindo. Então a pessoa percebe que você está envolvida no problema, que você tem sentimento, que você está compreendendo, que você está querendo realmente ajudar a pessoa a se expressar, a conversar, a colocar para fora aquelas questões que estão lhe afligindo. Outra técnica importante que ajuda muito o aconselhado é quando o conselheiro para juntamente com ele para fazer uma avaliação e dá direções para que ele possa tomar atitudes, para que ele possa partir para uma ação. Outra técnica é a técnica do confronto. É quando o conselheiro apresenta algumas ideias que a pessoa possa parar e perceber o outro lado, possa perceber de outro modo. Peraí, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Então, é o momento em que a pessoa abre uma janela a mais
vê uma porta a mais de saída, ou pensa de uma maneira diferente daquilo que ela sempre olhou, daquilo que ela sempre percebeu. Um momento muito importante no aconselhamento é quando o conselheiro, juntamente com o seu cliente, para e mostra o significado daquilo tudo que está acontecendo. Olha, eu estou percebendo que todo esse seu comportamento, todas essas suas atitudes estão sendo motivadas por isso, isso e isso. É o momento da interpretação e da explicação do significado do comportamento da pessoa. É onde ela para e pensa, poxa, eu não estou tão fora assim, eu tenho motivos para estar agindo dessa maneira e agora que eu percebi isso, eu vou tomar novas atitudes. É muito importante que dentro do aconselhamento exista um relacionamento entre o conselheiro e o aconselhado, um relacionamento de ajuda, de proteção, de cuidado. É muito importante que o aconselhado perceba que o seu conselheiro tem um cuidado especial, uma preocupação especial com ele. E também é importante que os dois juntos explorem os problemas, procurando esclarecer as questões difíceis e assim o conselheiro tenha condição de mostrar algumas saídas, algumas alternativas, uma luz no final do túnel. É muito bom quando juntos, conselheiro e aconselhado, encontram alternativas, percebem que é possível encontrar várias alternativas e que dentro de um período será possível tomarem decisões, avaliar em conjunto e ajudador e auxiliado conseguem chegar a um final, a uma conclusão, a um resultado esperado. E o momento mais emocionante, quando chega o final do trabalho, o final das sessões, onde o conselheiro senta juntamente com o seu aconselhado e mostra o crescimento que ele teve, o desenvolvimento que ele alcançou e agora mostra para ele que ele é capaz de avançar sozinho. É um momento muito emocionante e as portas devem ficar sempre abertas para um próximo encontro, para próximas buscas e assim o trabalho é terminado, é finalizado com alegria. Quando nós colocamos o nosso trabalho nas mãos de Deus e fazemos o nosso melhor, nós temos sempre um sorriso de alegria quando termina a sessão de aconselhamento.